Olá, pessoas! Mais uma vez passando aqui para deixar para vocês uma palavra que o Senhor deu hoje no meu coração. Então, o Senhor trouxe justamente esse tema assim, ele me fez uma pergunta. Na verdade, não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Ele falou: não confunda pão ou provisão com distração. Sim, exatamente isso. Ele me disse: não confunda pão ou provisão com distração. E foi isso. Eu comecei a pesquisar, comecei a buscar do Senhor o que Ele queria me falar com aquilo, e eu quero passar para vocês. Primeiro, lá no Éden, na criação, a situação da história, né, de Adão e Eva, quando Deus colocou as árvores no jardim, e ele deu para Adão a função de colocar nome em todas as coisas, nas árvores e nos animais, ele também deu para Adão a função de cuidar do jardim. Logo, a função de provedor é do Adão. E para Eva foi dada a função de ajudadora, né? Ajudadora e auxiliadora, né? Que é a mesma coisa. Cooperadora. Então, ela ia facilitar, ela ia ajudar o Adão no papel dele. E todas as árvores estavam ali à disposição para comer, né? Comer como pão, né? Era a provisão que o Senhor tinha dado para eles. Mas existia ali no jardim uma única árvore que não se podia comer. Era a árvore do bem e do mal, era a árvore da distração. Quando vemos lá no jardim aquela situação da queda, Eva estava sozinha no jardim. E quando ela se pegou sozinha, ela se deixou enganar e se deixou distrair. A serpente logo veio para perto dela e disse que não havia mal em ela comer da árvore do bem e do mal, que certamente ela não morreria. E isso aguçou a ideia, o desejo de Eva por aquela fruta. Se a gente pensar, Eva estava sozinha, né, em primeiro lugar. E ela provavelmente teve fome, porque para ela querer comer do fruto, ela teve fome. E ela se sentiu na responsabilidade de prover o próprio sustento, de matar a fome dela. E foi aí, nessa hora, que a serpente foi lá e a distraiu e a enganou. E o que acontece? Essa é a maior sentença que toda a humanidade responde até hoje, né? A gente foi condenado, de fato, ao pecado por essa distração. E o que a gente vê é justamente isso nos dias de hoje. A gente vê mulheres distraídas com o que aparentemente é pão ou provisão, mas que, na verdade, traz sentenças de morte para sua própria família. E a palavra lá em 1 Timóteo 2, de 9 a 15, fala justamente sobre os deveres de uma mulher cristã. Então, aqui eu estou falando para mulheres cristãs, para mulheres que querem andar segundo o ensinamento do Senhor. E Paulo chama a atenção para que as mulheres tenham uma vida simples, para que elas tenham uma vida de entrega, para que elas não busquem se enfeitar tanto, aparecer cheias de brincos, cheias de joias, ostentar, né? Ter uma aparência. Se nós não tivermos cuidado, nós somos levadas pela vaidade e vivemos uma vida de aparências. E lá em 1 Timóteo fala justamente disso. Os deveres de uma mulher cristã. Os deveres de uma mulher cristã não é andar em aparência, não é mostrar alguma coisa. É pelo contrário, é querer ser alguma coisa. E aí assim, ele define lá também, em 1 Timóteo 2,15, no final, ele fala como nós mulheres seremos salvas, né? Primeiro que quem foi enganado foi a Eva, então ele fala que a mulher não tem o porquê tentar ensinar para os homens como é que deve ser feita as coisas ou como é que deve ser pregada a palavra do Senhor. Porque quem foi enganada foi ela. E certamente nós seríamos enganadas hoje também. Porque por causa dessas distrações, a gente se perde.
E aí a gente vai ser salva pelo quê? Pela nossa missão de mãe. Se permanecermos com modéstia, uma vida simples, se permanecermos na fé, no amor e na santificação. Gente, ter uma vida simples não é ser pobre. Ter uma vida simples não é passar necessidade. Mas não é querer ter, é querer ser. Tá bem? Muitas de nós não temos aceitado trabalhar, né? Em casa. Ficar em casa. Assumir a missão de estar em casa. Porque é muito mais fácil ir para fora e terceirizar a educação dos nossos filhos. É muito fácil ir para fora e dizer que não temos tempo para manter a nossa casa em ordem, para nos mantermos aparentemente alinhadas, bonitas para os nossos maridos, para não termos aquele fogo, aquela paixão por eles, e entregar a eles tudo o que precisamos, que temos quando eles chegam, não é? Então, assim, muitos têm aceitado, sim, trabalhar lá fora. Aceitam sair no frio, na escuridão da noite. Trocam 6 por meia dúzia. Uma provisão amarga. Muitas vezes saem sem querer nem sair de casa. Mas ainda assim não conseguem abrir mão desse engano, dessa distração que elas confundem como provisão, que elas confundem como pão, né? Tem muita gente hoje, infelizmente, nesse exato momento, recebendo propostas de trabalho, propostas de situações que ela vai achar que está no seu melhor lugar, que ela vai achar que está tendo a melhor oportunidade, que ela vai achar que é provisão, que é pão, mas que na verdade é distração. O Senhor me disse isso hoje para vocês. Então, cuidado com as portas que têm se aberto, porque muitas portas são de engano. Muitas portas são distrações. Tenham bastante cuidado. O Senhor nos diz em Mateus 6, 31, 34 o quê? Que não é pra gente se inquietar, né? Por que a gente se preocupa e anda ansioso com de comer, de beber? Se Ele tem cuidado de tudo, se Ele cuida das aves dos céus, se Ele cuida dos lírios dos campos, para que a gente se preocupar com o dia de amanhã? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E em Romanos 12, 2 fala também que não é pra gente se amoldar a esse mundo, que a gente precisa renovar a nossa mente. Então a gente não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. A gente não precisa sair de casa porque todo mundo sai e está lá fora trabalhando. A gente não precisa correr para poder dizer que a gente está sendo próspero. Que a gente ganha com isso em detrimento da nossa família, da nossa casa, porque a gente está perdendo tempo precioso com os nossos filhos. Tempo de qualidade. Tempo que a gente poderia estar ali consagrando a nossa família ao Senhor em intercessão por uma simples distração, por um simples engano, trocando pão, né? Trocando distração, achando que é pão. Trocando distração, achando que é provisão. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, Ele se encarregará de dar a vocês. De certo, Deus pode não vos trazer tudo que você quer, mas certamente Ele trará o que você precisa. Basta confiar. É só você confiar. Tá bem? Então é isso que eu queria dividir com vocês. E peço em Deus, com temor no coração, que vocês recebam essa palavra. Tentem analisar. Busquem os versículos que eu citei aqui. Porque Deus quer falar. Nos dias de hoje, Deus quer falar. Todo mundo está dizendo aí fora que 2025 é o ano da provisão, é o ano da abundância, da fartura, é o ano de ganhar dinheiro. E de fato, eu sei que é um ano muito favorável, muito próspero. Mas não quer dizer que para isso você tem que sair do seu lugar, da sua função principal que Deus lhe chamou para alcançar. Ele vai trazer até você. Ele vai fazer ser real.
Basta você confiar e esperar. Beijo a todos e até mais.